Pessoal, aqui é o Ricardo, professor de econometria do campus CSA da UEMP, e hoje vamos dar prosseguimento, né, para diagnósticos de regressão, né, mais especificamente multicolinaridade, e mais especificamente ainda a detecção de multicolinaridade em um determinado modelo de regressão. Então, eu vou trazer um exemplo do Gujarati, do livro Princípios, Teoria e Aplicações Práticas, é um livro de econometria, que foi compilado em 2019, publicado em 2019, sobre as horas de trabalho das mulheres casadas nos Estados Unidos. O Gujarati, ele trouxe, então, um estudo empírico de Meroz, tá, no ano de 1987, que ele pesquisou as mulheres em 75, certo? Então, vamos lá. Em 2019, em 87, né, o Ross realizou a estimativa dos parâmetros de um modelo que explica os determinantes das horas de trabalho das mulheres casadas nos Estados Unidos, tá? Para o ano de 1975, ele pegou informações de 753 mulheres, certo? E dessas, 325 não trabalhavam, portanto, tinham 0 horas de trabalho. E foi, então, elencada uma classe de variáveis, tá? Foi elencada uma classe de variáveis, e as variáveis são essas, ó. Trabalhadas em 1975, a sua Mross considerou como variável dependente a análise do modelo. Tá? Número de filhos menores de 6 anos, uma variável explicativa, filhos entre 6 e 18, idade da mulher em anos, escolaridade em anos, salário estimado, horas trabalhadas pelo marido, a idade, anos de escolaridade, renda familiar, taxa marginal de imposto federal, né, aplicável à mulher, escolaridade da mãe, escolaridade do pai, desemprego e experiência. Então, ele elencou essas 15 variáveis e rodou um modelo de regressão, certo? Constatações antes da análise, tá, da efetuação da regressão, filhos e filhos menores de 6 anos podem medir o mesmo, né, o mesmo efeito, então, pensando como economista, né, pensando como economista, antes de ir para a parte estatística da coisa, duas variáveis que medem a mesma coisa podem indicar um problema, tá? Esse problema pode ser de multiplicidade, ok? Idade da mulher, idade do marido também, tá? E idade da mulher com a idade do filho também, tá? Então, são variáveis que nós devemos tomar cuidado quando nós inserimos e descrevemos no modelo, certo? Então, vamos realizar esse modelo de regressão lá no Stata, que é o software que eu vou adotar daqui até o fim do nosso curso de econometria na UEMP, e vamos ver o que acontece, ok? Vamos lá. Vou entrar lá no Stata, e nós vamos ver o que rola, ok? Já tem uma regressão já, tá? Olha só, então essa é a regressão. Essa regressão da variável horas como uma variável dependente, e as demais aqui estão em inglês, tá? Porque a base de dados original é norte-americana, e ela é escrita em inglês. E nós temos essas informações aqui, certo? Se nós contarmos, vamos só descrever como aparece na interface do Stata, aqui nessa coluna eu tenho, então, as variáveis elencadas, tá? E leio em cada linha suas respectivas informações. Aqui o coeficiente, o parâmetro obtido, o erro padrão, standard error, né? Aqui é a estatística T, tá? Aqui é o valor P, que é o valor de significância exato, e aqui eu tenho o intervalo de confiança, tá? Onde esse parâmetro ele pode ou não, né, estar dentro desse intervalo, ok? Então, nós temos o seguinte, olhando para o valor de significância exata, onde nós podemos dizer se esse coeficiente é bom ou ruim, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? De 14 variáveis explicativas, nós temos metade delas não significantes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que associado a um R quadrado alto, relativamente alto, pode ser um possível caso de multicolinaridade. O que salvaguarda aqui, nesse caso,
é que como são dados de um período só, dados de corte seccional, o R quadrado ele não é tão alto assim, certo? Mas fica como um critério de detecção. O primeiro critério de detecção que eu vou explicar daqui a pouco. R quadrado alto, com muitos parâmetros estatisticamente não significativos, isso indica um possível problema de multicolorialidade. Vou voltar à nossa apresentação, que eu vou passar alguns testes de detecção de multicolorialidade que tem na literatura. Mas eu vou abordar três, né, porque esse aqui é um princípio de teste. Pega a roda regressão e verifica se o R quadrado é alto, com um número relativamente grande de parâmetros não significantes, certo? Então, eu vou falar de mais dois, vou ensinar os comandinhos aqui no estado, beleza? Então, vamos voltar lá na apresentação e vamos ver os princípios. Olha só, aqui é o print, né, da interface do Stata, deu os mesmos resultados, a constatação é que a regressão apresenta muitos parâmetros estatisticamente não significantes, que pode ser um indicativo de multicolorialidade, conforme eu havia dito para vocês. E a detecção, galera, tem aqui cinco diagnósticos que são encontrados na literatura, né? Mas eu especificamente vou abordar três, porque, por exemplo, a segunda aqui, altas correlações entre variáveis independentes, você também pode analisar sobre as correlações do tipo parcial, tá? Então, você analisa as altas correlações e as altas correlações parciais, e elas têm o mesmo sentido de interpretação. A diferença é a técnica de cálculo, tá? Olha só, alto R quadrado mais poucas estatísticas T significativas foi aquela que eu acabei de abordar, certo? Geralmente essa constatação indica alta colinearidade em um conjunto de variáveis. Altas correlações entre variáveis independentes e correlações e coeficiente de correlação parcial, quando você tem que analisar uma correlação entre duas variáveis, e vamos pensar na parcial aqui, especificamente, e deixa uma terceira, uma coleção de de correlações constantes, certo? É idêntico à derivada parcial, sabe? Você deriva em relação a x e deixa as demais variáveis constantes. É a mesma ideia. Se o coeficiente de correlação for alto, assim, na literatura, né, o Gerard fala que é 80%, 0,8, geralmente tem um princípio muito alto de multicollinearidade. Então, você tem que aplicar uma estatística já direta no Stata, certo? Que eu vou explicar para vocês aqui agora. Quando você quer analisar correlação ou correlação parcial, nós usamos o comando pwcore, tá? Vou abrir lá o Stata e a gente vai fazer aqui essa correlação. Então, olha só, voltando aqui, tá? Tô tudo mexendo no comando aqui do Stata, no command, né? Então, se eu digito aqui, galera, ó, pwcorr, né, de correlação. E as variáveis que eu quero analisar, por exemplo, todas as variáveis que estão no modelo, ó, horas, idade, educação da referência, que é a mulher casada, a experiência da mulher casada, a renda familiar, que é family income, idade do marido, que é husband age, husband edu, que é educação, né, escolaridade do marido, horas de trabalho do marido, né, H hours, husband hours, H wage, né, que é salário do marido, kids, L6, kids less 6, né, less 6, kids menores que 6 anos, kids crianças, né, nesse caso, kids 6 e 18, as crianças entre 6 e 18 anos, wage é salário, a educação da mãe, deve ser a mãe da mulher, né, da mulher casada, mother duck, certo? E MTR é a taxa de imposto de renda aplicável ao sexo feminino, e se ela é desempregada ou não, unemployment. Eu coloco vírgula SG, eu tenho nível de significância, tá? Olha só, eu tenho uma matriz 15 15, né, 15 colunas e 15 linhas, é uma matriz triangular, certo? Onde, se você anotar a correlação entre horas e horas, ela é perfeita, porque são variáveis. Se você colocar uma coluna X de horas, uma coluna Y de horas, cruzar, elas vão dar os mesmos resultados. Então, a correlação é perfeita.
Exceto isso, nós temos, então, as combinações de correlação entre duas variáveis. A regra prática é analisar em relação a mais de 80% de correlação, ou seja, em módulo, né, 0,8. Acima, isso indica multiplanaridade. Então, aqui, ó, aqui em cima, galera, me mostra o coeficiente de correlação, e embaixo o nível de significância, tá, a 5%, certo? Então, olha só, se nós observarmos essa matriz, né, não tem, né, não tem um coeficiente de correlação entre duas variáveis que é tão significante assim, certo? Tem sim, ó. Achei uma aqui, ó. 72%, não é próximo, é o mais próximo de 80 que tem. Então, por exemplo, a relação entre salário do homem e a renda familiar, ela tem uma correlação de 72%, certo? Então, será que é uma variável, né, da renda familiar, ela também tem o mesmo poder de explicação da variável salário, né, do homem? Será que isso tem causa ou a relação é muito forte, aonde você pode selecionar apenas uma dessas duas variáveis? Então, fica a critério do pesquisador, ok? Então, quando você tem geralmente correlação acima de 80%, ou 0,8, você tem um poder de decisão de selecionar uma ou outra variável, só que você também tem que levar em consideração a literatura corrente, levar em consideração o que outras pessoas já fizeram em relação às pesquisas semelhantes e verificar se, quando ele utilizou a variável salário do marido e a renda familiar, ambas variáveis foram estatisticamente significativas e ambas variáveis não tiveram problema de multicolorialidade, se ele já especificou isso, se e além disso, né, se essas duas variáveis em conjunto são utilizadas com bastante frequência na literatura, então tem que tomar muito cuidado, certo? E além disso tem um viés de especificação, né, porque não pode se tirar as variáveis de maneira determinada, certo? Tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um cuidado tanto da literatura quanto em relação à tendência de especificação de um modelo, que nós veremos no capítulo 6, 7. No capítulo 7, então, no capítulo 7, daqui 10 encontros ou 12 encontros, nós iremos ver esse princípio do viés de especificação. Então, assim, é uma tomada de decisão que você deve levar em consideração, certo? E verificar se o sentido econômico da coisa, ela tem, tá? Se tem lógica, certo? Aqui, se você comparar o salário do homem e a renda familiar, pode ser que o modelo melhore quando você deixa em stand-by o salário do homem, tá? Você pode fazer essa regressão e verificar o que acontece, certo? Caso contrário, se você quiser também deixar do jeito que está, não tem problema. Beleza? Então, além disso, galera, além disso, outro teste que eu gostaria que vocês realizassem, eu vou explicar agora, quando eu vou entrar de novo na nossa apresentação. Tá? Tem mais duas coisas que eu quero citar, mas tem um teste que eu vou fazer com vocês aqui. Então, a quarta forma de detectar princípio, né, um princípio de multiplanaridade é você criar regressões auxiliares, tá? O que é regressão auxiliar? Você pega pega a variável, né, o conjunto de variáveis que são altamente colineares, certo? E aí você tem que pegar essa variável e fazer uma regressão auxiliar do tipo, pega essa variável que é multicolinear com as demais, ou com uma só, e rode a regressão com todas as outras variáveis explicativas. Você tem, então, por exemplo, 4 variáveis multicolineares, certo? Uma coleção de 15 variáveis, você tem que rodar 4 regressões auxiliares para verificar o impacto dessa variável em cima das demais. Se o impacto for muito alto,
provavelmente é porque há multicolorialidade. Agora, se não há, né, significância estatística entre duas variáveis, então o teste diz que a multicolorialidade ela não é tão forte assim. Então, mas eu não vou fazer agora as regressões auxiliares porque leva-se muito tempo. Por exemplo, se eu pego 15 regressões, 15 variáveis são 15 regressões, e isso eu vou deixar como uma teoria, ok? O quinto fator que eu quero entrar em consideração com vocês, que é o fator inflação da variância e o fator de tolerância. Esses números podem ser obtidos pelo comando do Estado. Nós já vimos o fator de inflação da variância e o fator de tolerância. O fator de tolerância é o inverso do fator de inflação de variância, então, quando maior for o fator de inflação de variância, mais provável, né, que tenha multicolorialidade. Tem autores que falam que maior que 10 já indica multicolorialidade, tem autores que falam que maior que 5, tá, já indica multicolorialidade. E tolerância é o seguinte, se for próximo do zero, é um indicativo forte de multicolorialidade, próximo do 1 é um indicativo de não existência de multicolorialidade. Então, vamos lá, no Stata, que o comando é bem simplesinho, é stat v e f, tá? Stat v e f, é bem tranquilo de analisar também, ok? Então, olha só, aqui eu vou digitar no comando stat v e f, tá? Variance Inflation Factor, e sai para nós, ó. Tá vendo aqui, ó, essa variável, tá, da taxa de imposto de renda tem um fator de inflação da variância muito alto, e a renda familiar também. Então, assim, pode ser que essa variável seja uma variável que indique multicolorialidade, tá? Por exemplo, aqui, o desemprego, né, 1,06, fator de inflação da variância. Entretanto, a tolerância é de 94%, 0,94. Ou seja, essa variável não indica multicolorialidade. Só que a média, tá, do fator de inflação da variância é 2,73. É até aceitável. Então, assim, fica ao seu critério, né, escolher se você quer extrair a taxa de imposto de renda aplicável à mulher, ou se você quer procurar uma outra variável que aí explica. Faz mais parte do caráter de pesquisa, caráter de análise do pesquisador, ok? Galera, era isso que eu queria explicar sobre a detecção de multicolorialidade, e na próxima aula eu vou falar sobre medidas corretivas, tá? As medidas corretivas são medidas bem tranquilas, vocês vão entender com bastante tranquilidade, certo? Obrigado, galera, até mais, tchau, tchau.